Olá, amigos e amigas, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos nos comunicando através desse canal. Obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio ao nosso trabalho. Quero, antes de começar o vídeo de hoje, pedir para você não esquecer de deixar o seu like e, lógico, também acionar lá o sininho para poder receber as notificações quando outros vídeos forem postados. Mas antes de iniciar o tema propriamente dito, eu quero me retratar com dois assuntos de ontem. Primeiro, que eu falei uma palavra que significa mentiroso ao extremo, a psicopatia da mentira, e eu falei a palavra errada. A palavra é mitômato e não matômano, como eu falei, é mitômano. Mitômano, que ele tem a excelência de mentir, que aliás é isso que os comunistas fazem, não é? É exatamente isso que os comunistas fazem. Outro detalhe é que eu comecei uma história e acabei não terminando essa história. Aliás, contei a história, mas não contei a sequência da história, sobre o casal de meninas que estava lá no Largo dos Estudantes. Aliás, eu quero aqui deixar bem claro também um detalhe. Eu tenho muitos amigos e amigas homossexuais. Eu não tenho nada contra essas pessoas, pelo contrário, eu as amo de todo o meu coração também. São pessoas queridas, muitos até da nossa convivência próxima, mas as pessoas podem nos interpretar mal em alguns momentos por algumas coisas que falamos. Eu estava dando um exemplo do que estão fazendo com a sociedade humana, única e especificamente isso, com relação às inversões de valores, tem que ser igual para todo mundo. Respeito, admiro muitos desses e respeito a todos. Cada um faz a sua escolha da vida como quiser vivê-la. Isso é um direito de cada ser humano. Mas depois, na sequência daquela história, como as duas meninas estavam naquele transe de paixão, as duas, ninguém se manifestou. Logo após, chegou um casal, um rapaz e uma moça, e começaram a se abraçar, se beijar, se acariciar com uma certa luxúria e uma certa volúpia. Sabe o que aconteceu? Chamaram a polícia militar, porque estavam com atos libidinosos em praça pública. Vejam só, isso não pode acontecer. Isso é uma inversão de valores grotesca, total, absurda, que não é possível você conceber. Mas, de qualquer sorte, respeitemos a todos, o direito de todos deve ser o mesmo. Eu quero entrar num tema bastante importante hoje, não que os outros temas que nós abordamos não sejam importantes, mas é uma flechada na consciência, eu vou usar esse termo, tá bom? Porque em meio a todo o fascínio do desconhecido, erguem-se assombrosos labirintos revestidos por gigantesco emaranhado de nefastas artimanhas. São verdadeiras armas letais, elas acabam debilitando almas. Essa é que é a verdade. E que, por sua vez, essas almas que estão sendo debilitadas, não é mesmo? Vão sendo destruídas, acabam se volatilizando sob uma névoa estrondosamente malévola de engodos, de mentiras, de enganações repulsivas, odiosas, nojentas, e que paulatinamente ao longo dos séculos isso vem contaminando a humanidade da forma mais infame, sutilmente sinistra e quase imperceptível, cegando completamente multidões incautas em todos os quadrantes do planeta. E é uma pura verdade. E sem que essas pessoas tenham a menor noção do perigo que as cerca, daquilo que efetivamente está acontecendo, debilitando a todos na incapacidade, tornando-os de uma certa forma incapazes de perceber o sinal de alerta que está ligado há muito tempo, não é mesmo? É um
sinal de alerta ligado que eu me refiro é: mas tudo isso que está acontecendo é o certo? Tudo isso que me dizem é verdadeiro? E apontando, esse alerta ligado está apontando para o risco iminente de caírem na astuta cilada que, por certo, irá cauterizar-lhes os neurônios, os sensores, os neurosensores cerebrais, sem falar na calcificação da glândula pineal, a qual aqui já me referi, e talvez venha a me referir outras tantas vezes. Pois bem, talvez a glândula pineal é a peça mais importante do fascinante mecanismo do cérebro humano, como nós já nos referimos anteriormente. E aí vem o passo do sistema, bloqueando por completo o sentido de percepção das pessoas a qualquer inversão de valores e conduta do homem dentro do contexto, não apenas contexto individual, bem como coletivo, simplesmente por ser ele essa engrenagem principal do mecanismo que regra desde os mais simples ao mais complexo conceito criado por Deus para o crescimento e evolução meramente material, econômica, científica ou social, política ou religiosa, mas muito mais e fundamentalmente espiritual. Portanto, exercendo de forma incontestável todo o processo de equilíbrio dentro de um regramento comportamental com respeito à ética, à moralidade do ser humano, especificamente falando. Indo um pouco mais além, a glândula pineal, segundo os especialistas no assunto, ela é capaz de liberar os seres humanos a feitos inimagináveis, dotados de poderes delegados por Deus, que estão sendo desativados por uma carga de monstruosas e sucessivos bombardeios subliminares, aos quais também já falamos aqui, além do flúor, do cloro e outros elementos que calcificam nossa glândula pineal, agredindo de forma quase que devastadora aquela que é a chave de ignição dessa fantástica máquina chamada cérebro. Ora, vejam só, e as pessoas não percebem, não são educadas para isso. Aliás, nas escolas nunca nos falaram, pelo menos em nível de segundo grau, e raramente, talvez, algum curso de física venha mencionar um daqueles que eu considero, depois de Jesus Cristo, um dos maiores cérebros da humanidade, Nikola Tesla. Hoje, se você tem o que tem e nós temos o que temos de veículos de comunicação, agradeça a esse. Enaltecem Einstein, nada contra. Enaltecem o Einstein e tantos outros cidadãos, né, na área científica, Edison, Thomas Edison, coisa do gênero. Se você souber a história, eu vou contar ainda. Com relação ao Thomas Edison e o Nikola Tesla, você vai cair de costas se você não saber. Mas, então, essas coisas, hoje, nós agradecemos a eles e nunca foram nos ensinados na escola. Bom, sem levantar qualquer suspeita, aliás, esse trabalho que é feito pelos asseclas das sombras, não é que eu chamo, de nada absolutamente, suspeita de nada, você não tem suspeita de nada. Há um número incalculável de seres humanos que são levados e que não têm a menor noção, sequer imagina que está e quem está a espreitá-los nas sombras. Essa é que é uma verdade incontestável. Nas sombras que me refiro, das encruzilhadas da vida e quais seus propósitos execráveis embutidos nesse grande engodo arquitetado por verdadeiros bisbórnios, isso é, homens vis, desprezíveis, sem o menor valor. Então, lá em Mateus 24:12 nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Algumas traduções falam em o amor de muitos esfriará. E não é o que temos acompanhado nos últimos dias? Mentes sinistras, encapuzadas pela égide da falta de escrúpulos,
maquiadas pela falsa bondade. É exatamente assim que funciona. Procuram todas as artimanhas possíveis e inimagináveis e impossíveis para se manterem no anonimato. Fórmula essa de uma tenacidade, de uma eficácia tamanha, vejam só como são ardilosos e inescrupulosos, capaz de arrastar vorazmente todo aquele que cruzar no seu caminho, transformando mentes pensantes num amontoado de neurônios fragmentados, desconectando-os da vida real. E é esse o trabalho que é feito, é essa lavagem cerebral a qual eu me refiro nos trabalhos que já mencionei aqui anteriormente. Com isso, arremetendo seus personagens ao mundo dos fantoches. A maioria de nós. O mundo dos fantoches, das marionetes, a serviço do prazer de um sistema cruelmente manipulador, coordenado por homens satânicos, como já falei aqui várias vezes, sem o menor sentimento e menos ainda compaixão. Criaturas abomináveis e pusilânimes. Se você não estava ainda acompanhando os outros vídeos, desprovidos de almas, gerando assim um exército gigantesco de homens e mulheres nécios, é verdade, nécios, idiotas, imbecis, seres incautos e desprecatados, ou seja, totalmente despreparados, despindo-os quase que por completo do sentimento racional de mentes pensantes, fazendo com que, aos poucos, sem perceberem, se transformem em verdadeiros autômatos, colocados à margem do conceito de vida, carimbando dessa maneira seus passaportes do existencialismo, a perda de suas próprias identidades como ser humano que são. Por favor, abra os teus olhos, abra tua mente para essa realidade. Esse grupo chega a confundir-se com os cavaleiros do Apocalipse, nutrindo-se pela torpez de suas falácias infames, repugnantes e repetitivas, recheados de mitomanocracia. A mentira por excelência, inseridas da forma mais nojenta e repulsiva nesse jogo macabro de inversões de valores, que é o propósito número 1, para que você nunca acredite na verdade. É verdade, isso que estamos falando é a pura e real verdade. Não há outra, não se engane. E aí a multidão vai, seguindo como gado na verdejante pastagem, essa massa de manobra, como eles chamam, esse rebanho, não é mesmo? Já falamos sobre isso aqui. Se lança cegamente, sendo adestrada a se comportar como verdadeiros animais irracionais. Pela misericórdia. Tem muita gente que está dentro de universidade, tem professores que são verdadeiros frenopatas e nem sabem que são. A demência tomou conta das suas mentes de uma forma tal que incorporaram o próprio Satanás nas suas almas, nas suas vidas, e não conseguem arrancar a venda dos olhos para ver que eles próprios são enganadores, formadores de opinião insana, formando homens e mulheres incapazes de conhecer a verdade e incapacitados de conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque esses seres fazem com que as pessoas acabem limitando-se apenas a obedecer, seguindo a cartilha dos semideuses, capitaneadas por Satanás. E nesse submundo do desviramento vão levando seres embalsamados pela ignorância, no maior número possível, quanto mais para eles, melhor, ao verdadeiro mundo encantado do faz de conta. Ou via de regra,
a lei da permissividade, com as mais ardilosas variantes fantasiosas, recheadas de nefastos, odiosos, infames artifícios, norteando dessa maneira o comportamento desregrado de uma sociedade coberta pela imundície das taras praticadas por criaturas que ultrapassam muito além os limites do inimaginável, insana abominação perante o Criador. É triste, mas é uma realidade que não podemos fugir dela. Ela está aí, palpável, clara, nua e crua, aos olhos de todos, mas não percebem, não conseguem sentir esta realidade, esta verdade. E esse mundo, qual é criado, no qual a cretinice burla a razão, cauterizando continuamente mentes de todas as idades, credos, raças, religiões, posição social, enfim, sedando por conseguinte sua capacidade de ação intelectual e principalmente, bato nessa tecla e vou bater muito, espiritual. Desativando dessa forma o real senso da razão e da consciência, inibindo por completo a iniciativa própria, impedindo assim, dessa forma maquiavélica, diabólica, qualquer tipo de questionamento e lucidez quanto ao contraditório. Você não tem o direito de afrontar ou ir de encontro à mentira. Você tem que engoli-la, absorvê-la, bebê-la, ingeri-la, entorpecer-se com a mesma, protagonizando dessa forma o comodismo enfeitiçado por esse embuste cretino, trazendo em seu bojo a facticidade, isto é, o tudo pronto, lançando dessa forma o indivíduo, pare para pensar, a morbidez de raciocínio. Tudo pronto, TV, o notebook, o celular, não sei mais o que, tudo que é máquina programada para fazer, o homem muito pouco faz qualquer coisa. Sabe que vi um desenho uma vez do Homem do Futuro, que era assim, uma criatura magrela, umas perninhas finas, que nem um sapo, os bracinhos com 2 dedos, uma boquinha bem pequenininha, uns enormes uns olhos, narizinho, só 2 furinhos na cara, se alimentando de pastilhas. Esse é o caminho que a torpez, a cegueira está levando a humanidade, protagonizando esse comodismo enfeitiçado por esse embuste maldito, miserável, desestimulando homens e mulheres e cidadãos de toda a ordem a assumirem sua condição de ser pensante, de cidadão dentro de uma sociedade que se intitula organizada, levando-nos ao conformismo, ao tudo bem, paz e amor. Na era hippie, não era assim? Absolutamente incapazes de pelo menos julgar aquilo que é certo ou errado, guardando sempre as exceções à regra, que tem gente boa que pensa também, como você que nos acompanha. Se você está acompanhando, é porque você está vendo sentido no que está sendo dito. Mas produzindo com isso uma falta de vontade até mesmo de interagir com o seu próprio meio em que vive. Como se não bastasse tudo isso, suprime até mesmo o direito do indivíduo de pensar por si só, já falamos aqui sobre isso, o direito do livre-arbítrio, do ir e vir, ou sequer ousar fazer uso das prerrogativas mais preciosas de Deus a todos nós, a liberdade de organizar a nossa vida livremente. Capacidade essa que leva o homem a atuar, então, por vontade própria. E isso estão tirando de nós. E totalmente desvencilhado de conceitos irreais. É o que falta. Nós precisamos dessa capacidade de levar o homem a atuar, então, por vontade própria e não crucificado pelas amarras de Satanás com essa falácia cretina, mas que geralmente acaba sendo inserido na obviedade da vida de cada um e que interessa especificamente aos meliantes da dignidade humana, que ceifam o direito de ser livre de cada cidadão por natureza,
e que esse, por natureza, adquire ao nascer. E o mais importante ainda, sem as malditas amarras do condicionamento de massa inoculado por intermédio das mensagens subliminares. Mas essa dádiva que é presente de Deus a todos nós é brutalmente arrancada de cada um, do mais profundo da alma, sem que quase ninguém perceba. Mas por isso nós estamos aqui, para te ajudar a abrir a tua mente, a você ser um questionador, a olhar verdadeiramente o mundo com os olhos que ele merece ser visto, o mundo da realidade, não da fantasia. Terrivelmente, como de praxe, sendo aplicado de maneira indolor, em overdoses de maquiados planos doentios de desvio da conduta humana, levando as pessoas a um ponto tal que não conseguem ver um palmo à frente do nariz, levando as mentes incautas a um processo de letargia tal que o resultado não pode ser outro a não ser um presentinho burlesco, ou, como preferir, caricato para todos, o convencimento da verdade que jamais existiu, fazendo com que creiam numa fascinante e uma deslumbrante vida paradisíaca a todos, que não existe, mas no entanto é totalmente avessa à realidade que deveria ser, e ao contrário acaba sendo bizarra, patética e por conseguinte decepcionante, levando muitos ao suicídio, a se jogar nas drogas, na prostituição e a tudo que não presta, menos aos caminhos de Deus. Com isso, produzindo nas pessoas uma incapacidade de dar um basta a essa execração, que se presta apenas para servir aos caprichos de uma infame minoria, transplantando ao cérebro humano o conformismo, um dos grandes ópios da sociedade contemporânea. Você é um conformista? Você é um conformado com tudo que aí está? Pois olha, dessa forma, a humanidade já não caminha mais. Cambaleia atônita em direção ao desconhecido, de braços abertos. Confundida que está por toda sorte de manipulação, como que clamando desesperadamente por socorro, colocando-se de joelho a beijar os pés do seu próprio algoz, implorando inconscientemente por uma morte rápida, não tendo a menor noção de que aquele que se manifesta bondoso, na sua maioria, não possui nenhuma intenção de estender-lhe a mão para tirá-lo do lamaçal, que aos poucos vai sugando o sentido da vida e daquilo que incontestavelmente é o verdadeiro, real, até que desvaneça. E o embuste com o qual subjugam milhões e milhões de mentes vem sendo injetado de uma forma gratuita no subconsciente coletivo, por vezes trazendo a sensação de paz, mas, ao contrário, deleita-se gargalhando, perverso e satanicamente sugando as energias, sufocando até que a verdade comece a lhes provocar náuseas, e o mundo da mentira e do faz de conta seja a única cartilha a ser seguida e obedecida, como está sendo pela maioria. Transparecendo então a piada do sádico e do masoquista, que implora: por favor, eu te suplico, arrebenta-me a socos e pontapés, e o sádico de braços cruzados em frente olha e faz com que se curve mais, que implore mais, e olhando diz: não arrebento. Contrário a esse desejo de que ele quer é vê-lo sucumbir, rastejando, implorando por um repente que possa aliviar o seu sofrimento, e ir recebendo doses homeopáticas do amargo fel do engano, da falsidade, do desprezo, do sarcasmo e do ódio,
maquiado de piedade por essa trupe de infames frenopatas, aumentando a dor que dilacera cada vez mais almas impregnadas por quimeras fúteis, sem se darem conta de que essas jamais se cumprirão. Então explode em desespero total. E aí vem aquilo. Vem o desespero para se drogar, para se prostituir, para se suicidar, para matar, para avançar em todo mundo, para ficar completamente fora da razão. E cada cidadão, dilacerado por sua aflição, sua angústia, a sua quase loucura convulsiona seu ser, que a cada instante cai por terra, já quase desfalecido e agonizante, porque não tem sentido mais a vida para ele. E por conseguinte, o ser combalido acaba sepultando a pouca esperança de prosseguir a sua caminhada, tropeçando na dura e cruel realidade de um mundo virtual à sua volta e completamente irreal àqueles que buscam viver a verdade. Aliás, um mundo totalmente abstrato. E se hoje for o último dia? Eu te agradeço pela tua companhia. Pense nisso. E até o próximo, se Deus assim nos permitir.